a partir do versículo 20, capítulo 3 de Marcos, capítulo 3, versículo 20. Diz assim o texto: a blasfêmia, o título é a blasfêmia dos escribas. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra a si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levanta contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade eu digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque dizia: está possesso de um espírito imundo. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, Pai, pela leitura da sua magnífica e bendita palavra. Muito obrigado, Jesus, por nós podermos estar reunidos aqui. Pai, que o Senhor possa abençoar a nossa vida, que nós possamos estar aprendendo a palavra do Senhor nesta noite, Senhor. Ó Deus amado, que o Senhor possa também abençoar, meu Deus, o irmão Marcos, que ele não está bem de saúde. O Senhor possa visitá-lo agora, Pai Santo, e em nome de Jesus, aqui do templo, eu repreendo aquela enfermidade que está instalada no corpo do nosso obreiro. Em nome de Jesus eu te repreendo agora, ordenando a cura agora, nesse momento, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Eu ordeno esse milagre na vida do irmão Marco e de toda a sua família, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós poderíamos titular essa palestra com o seguinte tema: um homem fora de si. Aleluia. Como, irmãos, que nós poderíamos titular esse tema? Como nós poderíamos titular esse tema? Um homem fora de si. Vocês moram já? Tatiane trouxe. Tatiane trouxe. Obrigado. Cadê a Tatiane? Cadê ela? Tá ali. Porque a Bíblia diz que você tem um copo de água fria, dos pequenininhos. Você não vai ficar sem calado, não, viu, irmão? Água fria é muito bom. Então, irmãos, um homem fora de si. O que isso significa? Dentro dos padrões, ficou uma parte aqui apagada, irmãos. Acenda essa outra parte que fica melhor. Essa aí eu acho que é a primeira, viu? Não é a primeira mesmo. Então, irmãos, dentro dos padrões humanos, um homem fora de si
é um homem que não está dentro da lógica ou do conceito da nossa filosofia. Um homem fora de si. Isso dentro de um conceito humanístico, dentro de um conceito humano. Então, nós podemos reparar que na Bíblia Sagrada, os personagens da Bíblia faziam as coisas para Deus, e se você compara dentro da ótica humana, dentro da lógica do ser humano, é uma pessoa que está fora de si, ou seja, dentro desse quesito, né, da psiquiatria ou da psicologia, é uma pessoa que não está batendo bem da cabeça, né? É uma pessoa que precisa de um tratamento. Então todo crente, os crentes que gostam de Jesus mesmo, né? Os crentes que procuram viver a palavra de Deus, ele não é, dentro dos padrões humanos, ele não é uma pessoa normal. É inexplicável, é como o 169. É inexplicável. Porque o ser humano, antes de ele conhecer a Jesus, ele não consegue entender a razão, o porquê que nós gostamos de estar na igreja constantemente. É cedo, né? Os que têm tempo vêm à tarde, vêm à noite, e etc, e etc. Carrega a Bíblia, né? Está falando de Jesus. Então, as pessoas falam assim: essa pessoa está louca, ou essa pessoa não é normal. Mas, irmãos, é porque as pessoas estão cegas. Porque é o seguinte: se você for com uma rodinha de pessoas que não é crente, o que eles mais falam ali é mulher, é bebida, é futebol, é política. É ou não é? E dinheiro, né? E preocupação com a vida. Então eles também não são normais. Mas só porque quando o crente se reúne, quando nós estamos reunidos, Paulo diz: quando vós os reunir, uns têm salmo, outros têm profecia, outros têm revelação, e assim, etc, e etc. O Senhor Jesus diz que a boca fala do que o coração está vazio. Não, está cheio. Né? Então está certo. Então, irmãos, se o coração está cheio das coisas de Deus, ele vai falar das coisas de Deus, não é assim? Mas se estiver vazio, ele não vai conseguir falar das coisas de Deus, porque o coração dele não é ocupado pelas coisas de Deus. Então, um crente, quando ele é cheio do Espírito Santo, normalmente ele é considerado alguém que está louco, porque ele sempre aproveita as oportunidades para ele poder dedicar a sua vida a Deus, seja no trabalho, né? Em casa, na rua, sempre ele encontra alguém, sempre ele quer falar das coisas do Senhor Jesus. Mas esse, na verdade, é o nosso lema. É o nosso lema. Hoje, nós estamos, digamos assim, adormecidos. É como aquelas noivas, lá no capítulo 25 de São Mateus, porque existia as loucas. Agora você vê, observa o conceito da Bíblia. As loucas eram aquelas que não estavam preocupadas com a vida de Jesus. Então é o contrário. Então, enquanto eles acham nós loucos são eles, porque aquelas virgens loucas, elas estavam elas adormeceram, e ao adormecer, e o noivo tardou, então faltou o azeite nas lâmpadas,
mas as outras tinham azeite. O azeite é sinônimo ou símbolo do Espírito Santo. Então, o crente cheio do Espírito Santo, ele é tido como louco. E aqui, nesse texto, a gente vê com clareza que o próprio Cristo foi chamado de louco, porque ele falava a palavra de Deus. Lá em João, a partir do capítulo 13, ele falou: olha, eu dou testemunho daquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? Deus Pai. Então Jesus, irmãos, eu sei que Jesus veio numa obra específica. Nós não vamos generalizar as coisas. Ele veio para fazer uma obra específica. Mas a Bíblia não relata em nenhum momento em que Jesus estivera envolvido com questões humanas, no sentido desse mundo aqui, a não ser para dizer que nós não deveríamos estar esperando aqui. Quando ele fala sobre a riqueza, Jesus fala que, ele disse assim: mas ajunteis tesouro na terra, no céu. No céu. Ajunteis tesouro no céu, aonde o ladrão não rouba, a ferrugem e a traça não come. E a traça não consome. Quando Jesus fala a respeito do mundo, é sobre essa questão. Então a gente vê o Cristo preocupado com as coisas do alto. O Paulo disse assim: para nós pensar nas coisas que são de cima, da onde virá o Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus começa o seu ministério, e ele começa a ensinar, e foi algo tão poderoso, tão glorioso, que as pessoas se afluíam. Por quê, irmãos? Porque ele tinha uma palavra ungida. A Bíblia diz que ele não ensinava como os escribas, porque os escribas não tinham essa palavra ungida de autoridade, mas Jesus, ele tinha uma palavra de autoridade. Ele ensinava de forma que as pessoas entendiam. Ele tinha uma interpretação das Escrituras tão fácil, tão simples, que os mais pobres, os menos estudados, entendiam. E os mais estudados, a grande maioria, lógico, tem a exceção, mas a grande maioria não entendia o que Jesus falava. Não é assim? Hoje é a mesma coisa. Vocês podem observar que as pessoas, os mais pobres, eles até porque está a Bíblia mesmo, né? A Bíblia diz que não são muitos os sábios deste mundo. E o Evangelho, Jesus falou, quando mandou avisar para João, que o Evangelho é pregado aos pobres. Eles dão mais atenção nessas coisas do que os ricos. Por isso que Jesus falou assim: quão difícil é um rico entrar no céu. Por quê, irmãos? Porque não está ouvindo a palavra. E aí não gera fé, porque só gera fé quando se escuta a palavra. Não é assim? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvido. No ouvir da palavra, né? Romanos capítulo 10. Mas vocês observou que eles não têm tempo para ouvir? E como não tem tempo para ouvir, como que a pessoa pode estar preparada para ir para o céu, se ela não conhece o caminho do céu? Como que eu posso ir para um local, para um lugar, se eu não sei o caminho, se eu não conheço o caminho? Então Jesus disse: eu sou o caminho. Então, irmãos, mas é interessante, nós vamos observar a respeito do Senhor Jesus. Então é um homem fora de si, ou um crente que é fora de si, é um homem que não está no seu normal. Então Jesus, ele estava ensinando, ele já havia escolhido os 12 apóstolos, e os escribas estavam ali observando Jesus. Os escribas, eu já falei para os irmãos, são os copistas, aqueles que
que estava constantemente refazendo as escrituras. Eles copiavam, né? Então eram os escribas, então eles conheciam, porque eles estavam escrevendo constantemente. E eles procuravam ao ouvir Jesus. Só que a intenção dos escribas não era ouvir para aprender, era ouvir para criticar ou para ver se Jesus, entrava em contradição. Oi? Justamente. Como eles eram conhecedores da lei, eles pensam: olha, porque Jesus não estudou na faculdade lá em Jerusalém. Jesus foi criado na região mais atrasada da Palestina. A cidade digamos, uma cidade onde ela era famosa por tantas prostitutas que tinha em Nazaré, tantos publicanos e etc. Jesus foi criado lá. A linguagem do Senhor Jesus, irmãos, era o grego koiné, era a linguagem simples do povo. Ele não usava como os fariseus ou os escribas gostavam de usar o hebraico clássico. Aí ninguém vai entender nada. Então Jesus ensinava com simplicidade. E era tão interessante que ele usava as coisas corriqueiras da vida para poder aplicar a lei na vida das pessoas. E os escribas, quando apareceu Jesus ensinando assim, pensou: mas por que esse homem atrai tantas pessoas? Vamos ver se a gente consegue combater essa doutrina. Mas aqui diz assim: então ele, ou seja, Jesus, ele foi para a sua casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. Mas realmente é muito bom, você estar perto de alguém que tem palavra boa para falar. Não é assim, irmãos? Você gosta de ficar alguém que só fica falando mal ou coisas negativas? Quem é que gosta? Ninguém gosta, né? Eu também não gosto. Mas é tão bom você ouvir alguém, você ir na casa de alguém, você viajar com alguém, você sentar com alguém, e alguém tem muito mais coisas favoráveis, coisas boas para falar do que ruim. Não é assim? Alguém que é otimista, porque existe os pessimistas. Tudo para ele está errado, não vai dar certo. É uma clamância só. Mas quando você senta com alguém, você vai conversar com alguém. Eu, como pastor e visito os irmãos, é tão bom você chegar na casa do irmão, e mesmo você sabendo que está passando por dificuldade, mas ele nem fala para você, ele nem fala. Ele é otimista. Às vezes ele fala assim: olha, pastor, as coisas não vão muito bem, mas Deus vai me dar a vitória, eu vou conseguir vencer. Isso dá ânimo. Olha, pastor, Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. Mas é tão difícil quando aqueles que não conseguem enxergar o que você enxerga, e vem, em vez de te dar uma palavra que levanta a sua autoestima, ele joga lá embaixo, não é assim? Ah, mas você não vai conseguir, você está louco, você está doido, você está fora de si. É como falou com Jesus aqui, Sempre é assim, irmãos. Nós convivemos no dia a dia com essas pessoas, as pessoas pessimistas, as pessoas. Até eu estava escrevendo hoje na internet que as pessoas, as pessoas medrosas, elas dizem assim: eu não consigo, eu não posso, Os covardes, eles dizem assim: eu não vou. Mas os corajosos falam assim: eu vou fazer em nome de Jesus. Porque aí ele coloca o nome de Jesus, e ele coloca tudo aquilo que ele acredita, e vai fazer a obra de Deus. Eu já contei para
para os irmãos uma história interessante, que tinha uma igreja que não crescia. Não é o caso da nossa, não, porque graças a Deus aqui Deus só está crescendo a igreja, né? Inclusive a irmã Alda agora é membro aqui da igreja. Viu, Amém. irmãos? Amém. No próximo domingo, aí a gente vai receber ela como membro aqui. Mas os irmãos estão felizes com ela aqui como membro da igreja? Amém. Aleluia. É porque no domingo, irmãos, ela deixou assim um pouco obscuro, né? Depois que ela me falou, não, pastor, eu vou congregar com vocês. Então para nós é um prazer, viu, irmã Alva? No domingo a gente faz a apresentação da irmã e ela vai cantar aqui. Nós vamos arrumar o CD da Mara Lima para ela cantar aqui para nós qual é o hino que eu falei? Como é que é o nome dele? Sem medalha, como é que é, irmão? O herói sem medalha, né? Soldado lutador e herói sem medalha. São hinos maravilhosos, né, irmãos? Ela tem uma graça, uma unção tremenda para poder louvar o Senhor. E qualquer um dia desse, eu vou dar uma oportunidade, uns 10 ou 15 minutos, para ela contar o que ela me contou ontem, que eu achei super interessante. E a gente observa que Deus ainda faz milagre ainda, que acrescenta a fé. É por isso que eu estou dizendo que é bom você ficar com alguém que tem milagre para contar. Tem gente que só tem miséria, né? Sangue Jesus. Mas não é verdade, irmão? É verdade. Mas tem gente que tem milagre, certo? Você senta com ele, você sai edificado. Aí você pensa que tem fé. Aí você fala, poxa, mas essa pessoa tem muito mais fé do que eu, né? Eu quero acrescentar a minha fé. Então, irmãos, aonde tem uma pessoa que tem uma palavra boa para você ouvir, é coisa maravilhosa. A Bíblia diz, até citei o versículo aqui. Mas eu vou citar o versículo, depois eu quero voltar no assunto lá da história que eu ia contar. Não deixa eu esquecer, não. Então a Bíblia diz que a palavra em Provérbios, a palavra falada ao seu tempo, é como maçãs de ouro em salva de prata. Ou seja, é um prato muito bem, digamos assim, visto. Imagina uma maçã de ouro em salvas de prata, né? Imagina você ir no melhor hotel, no melhor restaurante de Goiânia, né? Os talheres, né? Compensa você comer com eles, não é assim? Tudo de primeira categoria. Não é bom, irmãos? É bom. Mas no tempo de eu menino, nós comíamos muito com colherzinha de madeira. Quem já... Eu conheço. Quem conhece? Conhece? Essa coisa novinha. Fazer mingau pro neném. Assim. Fazia mingau, né, irmãos? E tinha outra vasilhinha também, né? Tinha a cuia, né? Tinha o coité. Vocês lembram disso, irmãos? Né? Cabaça. Como é que é? A cabaça. Vasilha de cabaça, né? E ainda tinha também, irmãos, tinha outra vasilha que era feita de madeira, os nossos avós faziam para a gente alimentar. Como é que chamava? Passou o nome aqui, ó. Canela. Você colocava farinha, né? Você fazia polvilho, canela, essas coisas. Irmãos, imagina quanto que era difícil a vida naquele tempo, né? Mas então, irmãos, aí é o seguinte: uma igreja não crescia. Aí o pastor falou assim: o que a gente faz para essa igreja crescer? Mandava um pastor, ficava um mês. Mandava outro, ficava 6 meses. E a igreja já tinha muitos anos e a igreja não crescia. Aí é o seguinte: sempre tem aqueles otimistas, né? E acredita. O pastor, alguém pediu o pastor para não deixar eu ir lá para a igreja. Aí tinha lá uns pouquíssimos crentes. Ele chamou um obreiro, falou assim: olha, vamos fazer alguma coisa aqui, vamos visitar. E chamou o povo por conta. Aí o obreiro falou assim:
Não, pastor, ninguém vem. Pode chamar que ninguém vem. Pastor, vamos fazer uma tentativa, vamos convidar o pessoal. E com muito custo, né, para obedecer o pastor, foi convidando. Olha, vamos ter um culto assim, abençoado, etc. E a sua presença lá será bem-vinda na nossa igreja e tal. Né? E foi convidando. Quando foi à noite, tinha muitas pessoas que vieram para assistir o culto. Aí o pastor estava sentado ao lado do obreiro e falou assim: eu falei para você, eu tenho que convidar o povo. Aí o irmão falou assim: pastor, só porque eles vêm, mas só porque eles não convertem. Aí o pastor, irmão, mas vamos esperar, né? Mas pelo menos está aqui, vamos pregar a palavra e tal, e vamos ver o que acontece. E o pastor prega a palavra e Deus usa o pastor poderosamente, pregou a palavra. E quando fez o apelo, irmão, foi muita gente que aceitou Jesus. E o pastor naquela alegria, né? E orando com o povo, e aquela alegria, até abençoou o povo e falou para o irmão assim, abraçou o irmão. Eu falei para você, irmão, viu? E a gente saiu para trabalhar, o pessoal veio e converteu. O irmão falou assim: pastor, eles aceitou Jesus, mas eles não permanecem. Irmão, olha, misericórdia, que não aconteça isso comigo não, porque senão ele ia ficar sem uma orelha, ou então ficar muito vermelho a orelha do camarada desse, não é assim? Irmãos, eu quero que essas pessoas fiquem bem longe de mim. Ainda bem que aqui não tem, né? Alguém que gosta de colocar ou jogar farinha no seu ventilador, né? Você trabalhando e alguém lutando contra e dizendo que não adianta, que não resolve. Olha, que não adianta, né? Você vai orar para alguém: não, você já orei muitas vezes. Olha, mas eu vou orar de novo, ué. Não é assim, irmãos? Então, aí o Senhor Jesus, ele estava, a Bíblia diz que não tinha nem prazo para comer, porque o povo estava em volta dele, o povo queria ouvir. Irmãos, o povo está com fome, mas o povo está enjoado de comer abobrinha. Apesar que a abobrinha, no sentido literal, é gostoso, né? Eu gosto de abóbora, viu, irmãos? Né? Molho de abóbora, né? Com uma pimentinha, abóbora bem vermelhinha. Não é gostoso, irmãos? Né? Gosta não, Arnaldo? Irmãos, é uma delícia, né? Ainda mais se você colocar aquela linguiça caipira, né? De porco junto. Irmãos, mas cachorro não come de jeito nenhum, viu? Porque não sobra, né? Não sobra. Então, irmãos, olha aqui. O povo está com fome, mas se você só tem abobrinha para falar para o povo, vocês podem ter certeza que o povo não está querendo comer abobrinha, irmãos. Irmãos, nós temos uma comida especial. A mesa do Senhor é uma mesa farta. Vocês acreditam nisso, irmãos? Amém. Porque é a palavra de Deus. A mesa do Senhor é uma mesa farta. Mas eu penso, não adianta eu ir com uma abobrinha para as pessoas, porque os hereges, eles têm mais do que abóbora para dar para o povo. Então eu tenho que ter uma comida mais, digamos assim, mais saborosa, que tem mais vitamina, mais proteína, para a pessoa se alimentar e sentir forte, não é assim? Então o pregador, o ensinador que tem comida boa, as pessoas vêm. Por exemplo, quando chama a comida do pastor, né, para comer frango caipira com piqui, mas vai mesmo, irmãos, né, Wesley? Mas vai mesmo, irmão. Eu sou goiano, mas esse nem gosta, né? Adora. Ah, é? É. Então, irmãos, comida boa. Então Jesus, ele tinha uma palavra boa para o povo ouvir. Você já ouviu aquele pregador ou aquele ensinador que fica maçambal toda a vida, e você vai ficando inquieto e não vai suportando aquilo? Mas quando você
Eu chego lá na casa da irmã Elisângela. Cadê a irmã Elisângela? Ela estava. Tá certo. Eu fui lá fazer uma visita. Eu não costumo jantar, eu costumo tomar um leite, uma coisa assim, né? Mas, irmãos, tinha feito um arroz e bife e feijão preto não foi no fogão a gás, não, foi no fogão de lenha, numa fornalha. Agora vocês imaginam, irmãos, há quanto tempo que a gente não alimenta desse jeito, e aquele cheirinho da fumaça na comida, o tanto que é gostoso, irmãos. Irmãos, eu só não comi mais porque estava de noite, irmã Alta. Eu tinha que dormir. Comida boa, irmão, não estava boa tanto a comida normal e a comida espiritual também. Então, irmãos, é bom você estar perto de alguém que tem coisa boa para falar. Então, por isso que Jesus, ele era cercado de pessoas. Aí é o seguinte, eu não podia comer. E quando, agora está um negócio muito grave aqui, muito grave. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prender. Mas por que eles saíram para prender Jesus? Porque pensava que Jesus estava louco, estava fora de si. Aqui que é uma situação grave. Os primeiros, é porque a gente convive junto, né? A pensar que você é louco, é os de casa. Fala assim, o fulano está louco, ele está doido. Porque na verdade, irmãos, eu falo com os irmãos aqui, mas vocês não conhecem a minha vida totalmente, lá na minha casa, eu não conheço os irmãos. Então a convivência vai fazendo a gente se acostumar, não é verdade? E quando você tem atitudes fora do normal, assim, entre aspas, os primeiros que falam que você está louco é da sua casa mesmo. Falar, mas o fulano de tal, ou a fulana está louco, né? Quando você vai fazer, porque é o seguinte, irmãos, a nossa vida, ela é baseada naquilo que você vê, não é verdade, irmãos? É naquilo que você vê, né? Você, por exemplo, se você ganha R$1.000, a sua vida vai ser de acordo com R$1.000. Se você tem R$10.000 para você fazer um templo, e se você não tem a fé, você vai fazer um templo de R$10.000. Mas eu quero ver você não ter nada e fazer um templo de R$1.000.000. Quem é que vai falar que você está normal? Quem é que vai falar? Irmãos, lá no capítulo 6 de João, eu já ensinei isso. Eu tenho que voltar a ensinar, a falar sobre essas coisas. Quando Jesus havia uma multidão ali na primeira multiplicação dos pães, a Bíblia diz que ficou de tarde e o povo estava com a barriga vazia. E Jesus falou: eu tenho que despedir esse povo aí, porque é o seguinte, o povo está com fome. Pô, mas tem que dar comida para esse povo. Irmão, mas aonde vai arrumar comida? No deserto, num lugar que não tinha uma confeitaria muito bem montada, um restaurante, porque, irmãos, era aproximadamente, ou era quase 5.000 homens. Aonde, Fabrício, de uma hora por outra você vai arrumar, mesmo hoje, século 21, você chega aqui em Goiânia com 5.000 homens, no maior restaurante que eles têm comida para 5.000 homens? Não tem, irmãos. Irmãos, você já pensou, já imaginou um negócio desse? Há 2.000 anos atrás, num lugar ermo, ou seja, num lugar deserto, a multidão ali ouvindo Jesus, e Jesus se preocupou: olha, esse povo tem que comer. Irmão, Jesus preocupa com você, viu? Comigo também. Imagina um camarada magrinho que Deus Jesus deixou sem comer, irmão. Tô na mata, você cachorro. Ainda bem que os irmãos não deixam, né?
estação. Chega na casa dos irmãos, tem arroz feito na lenha, no fogão a lenha. Não fica com fome, não. Só Deus na minha vida mesmo. Então, irmão, Jesus preocupa com você. Você precisa comer. Jesus falou: dá de comer, de comida desse povo. O que Filipe falou, irmãos? Filipe falou assim: Filipe era o quê? Era corno, era discípulo. Ele falou assim: olha, viu, irmã Cristiano, no capítulo 6 de João, viu? Na multiplicação dos pães. Eu acho bom, mano. O Cristiano sempre está anotando as coisas, né? Eu gosto disso. Isso é bom, irmãos. Então, irmãos, aí é o seguinte: Filipe falou assim. Filipe era um homem da matemática, um homem muito bom da matemática, um homem da razão. Esse negócio é meio perigoso, não combina muito bem com a fé, não. Mas aonde nós vamos é os pessimistas. Aonde nós vamos arrumar comida para tanta gente? Nem se nós tivéssemos 200 dinheiro. Irmãos, imagina hoje 5 mil homens, mas era mais ou menos 15 mil pessoas, porque não contou as mulheres nem as crianças. Mas vamos colocar só 5 mil, porque o milagre já está grande demais, não é assim? 5 mil homens, um prato que é um marmitex, vamos colocar de 10 reais, dá muito dinheiro. Não come pouco, né? Então, irmão, se fosse hoje, daria 50 mil reais, não é isso? Né? A 10 reais, 50 mil reais. Mas, digamos que era 15 mil, 150 mil reais. Então, Filipe falou: Senhor, olha, nós precisávamos de 150 mil reais para alimentar esse povo. Irmão, é muito grave a situação. É muito grave. Aí apareceu um rapaz que era otimista. Quem sabe o nome dele? Começa com A. André. Muito bem, o irmão Wesley. Falou assim: olha, senhor, aqui tem um moço que ele tem o quê? Quem é que sabe? 5 pães e 3 peixes. Muito bem, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus traz aqui. Irmãos, Deus, Ele quer fazer milagre. Para a viúva, lá no capítulo 4, no segundo livro de Reis, ela tinha um pouquinho de quê? De azeite. Irmão, se você tem um pouquinho, ore e Deus multiplica. Aí Jesus falou: dá cá, traz aqui. Pegou 2 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos. Deus, eu te agradeço por esse alimento. Reparte com o povo aí. O povo estava sentado, né? Irmãos, e saiu, colocou lá nas vasilhas. Como é que é o nome das vasilhas lá? No cesto. Cesto, né? No cesto. Irmãos, você começou a repartir. Irmãos, eu fico pensando que o povo esfaneado chegava e tirava, era de braçada, irmão, com medo de acabar. Mas quanto mais tirava, o cesto não tinha jeito de acabar. Irmãos, a psicologia, a psiquiatria vai entender um negócio desse? Nunca. Irmãos, o camarada chegava com a criançada, imagina a criança faminta, né? E tirava lá e outros tiravam, mas não acabava. Ainda sobrou, irmãos. O povo comeu a Bíblia, lá está lá, o povo se matou. E sobrou 7 cestos, né? É muito bom esse negócio aqui. Então, irmãos, não é normal. É alguém que é fora de si. Alguém que acredita. Aí é o seguinte: mas os parentes falaram: esse homem está louco, vamos prender esse homem. Então, moral da história: as primeiras pessoas que você vai enfrentar quando você quer fazer a obra de Deus, quando você quer fazer milagre, não é lá fora, não, é dentro da sua casa. Eu estou certo ou estou errado?
Certo. Quando eu aceitei Jesus, eu estava contando, não sei se é para os irmãos ontem ou se foi hoje. Não, foi hoje. Eu estava visitando uma pessoa que gosta muito de mim. Aliás, irmãos, eu não tenho inimigo. Tem uns que não gostam de mim, mas certamente é porque ou é inveja, alguma coisa assim, porque eu não fiz mal para ninguém, né? Se não gostam de mim, eu não sei por quê. Quer dizer, deve ser isso. Eu estava contando para essa pessoa, eu aceitei Jesus quando eu era criança, mas eu pegava a Bíblia e ia evangelizar. Eu pegava a Bíblia, colocava aqui, um menino lá na roça, né? E tem essa igreja lá que os irmãos sabem, até hoje, 32 anos. Mas irmãos, sabe o que aconteceu? O meu irmão falou assim para mim, o mais velho, falou assim: você está louco? Eu era jogador de futebol e era um menino muito bom de bola, modéstia à parte, viu, irmãos? Não precisa pensar que eu estou aqui para gloriar, mas era mesmo, viu? Era bom de bola. O time lá foi tudo em casa. Você vai, adolescente? Não era canhoto, era não. Aí, irmãos, o meu irmão falou assim: você está louco? Você é crente aqui nesse local? Não tem crente aqui. Outra coisa, você acha que nós vamos ficar crente? Eu falei: olha, se vocês vão ficar, eu não sei, mas que eu sou. E fizeram futebol, e me chamavam, eu não ia. Fizeram baile, e me chamavam, eu não ia. E ficava lá em casa firme, lá na roça. E comecei a evangelizar. Hoje, nada da minha família é crente. A igreja deve ter saído uns 500 dentro dessa igreja lá. Tem pastores, evangelistas e etc. Irmãos, mas os parentes, vocês está doido. Mas é loucura mesmo. Então, olha, e quando os parentes, eu até grifei aqui, de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque dizia: está fora de si. É desse jeito. Quando você tem um projeto grande, as pessoas têm os primeiros. Dentro da igreja tem isso também, fala assim: eu quero ver se você dá conta. Eu estou fora de si. Não é assim, irmãos? Eu estou fora de si. Mas não está não, irmãos. Eu estou fora de si não, porque está na direção de Deus. Aleluia. Mas olha para vocês verem. Os que não creem no que a gente faz, é os da casa mesmo. Aqui em João 7, o verso de número 5, diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele, nem os seus irmãos acreditavam nele. O próprio Jesus, ele falou assim: não há profeta que não tem honra na sua terra. Traduzindo, o profeta não tem honra na sua terra. Por quê? Lá quando ele esteve em Nazaré, e a Bíblia diz que ele não pôde fazer muito milagre ali. Em Nazaré era a terra que foi criada. Por que ele não pôde fazer muito milagre ali, irmãos? Incredulidade. Aí Jesus não fez, por causa da incredulidade. Aonde a incredulidade afasta a presença de Deus para fazer milagre, irmão. Nós temos que acreditar. A incredulidade não deixa Deus realizar. Então Jesus não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade. Aí quando Jesus estava sentado lá na cadeira e todo mundo estava com os olhos fixos em Jesus, falou assim: vamos ver o que esse camarada vai falar, porque eu tinha lido na Isaías, no capítulo 61, Jesus tinha lido. E aí a Bíblia diz que ele sentou e todo mundo estava olhando para ele. Aí a Bíblia diz assim: aí ele começou a lhes ensinar, dizendo: hoje cumpriu a escritura aos vossos ouvidos, porque a escritura falava sobre ele. Aí alguém falou
falou assim para ele: a gente não conhece o pai, a mãe e os irmãos e as irmãs dele? Olha como que é o povo, irmão. E depois alguém quer ensinar que Jesus é filho único de Maria. Tem tanto texto, né? Porventura não conhece a família dele, os irmãos, as irmãs não estão conosco. Jesus tinha pelo menos 2 irmãs. Não estão conosco. Então, quando você quer fazer alguma coisa, você reúne aqueles que acreditam, irmãos. Jesus tinha 3 pessoas que acreditavam mais nele. 3 discípulos, que era Pedro, Tiago e João. Irmãos, você tem que ser amigo de todos, mas procura o Pedro, mas o Tiago e o João para andar com você, porque você vai conseguir mais depressa. Aí você vai fazer, porque, irmãos, olha aqui, vamos voltar lá no milagre. Irmãos, como alguém chega hoje, chega 15 mil pessoas, lá no meio da roça, e fala assim: dá comida para esse povo. Irmãos, é ilógico. Não existe um negócio desse, a não ser a fé. Eu não vou tirar a razão do Felipe, né, porque ele estava com um pensamento humanista, mas o André, ele já tinha uma fé. Ele tinha um começo de uma fé, que ele falou assim: olha, tem aqui esses 2 peixes, 5 pães, mas o que é isso com uma multidão dessa? Jesus, opa, tá bom. Irmãos, você não tem muita fé, eu também não, mas essa fé pequenininha que nós temos, vamos usar para fazer a obra de Deus. Se você usar essa fé pequenininha que você tem, você sabe que essa fé sua é tão pequenininha, mas ela dá para ressuscitar mortos? Porque Jesus falou: se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá a este monte, sai daqui e salta para acolá, será feito. Então a nossa fé é tão pequenininha, ela tem que ser vista microscópica. Mas essa fé, ela é capaz de mudar um monte para outro lugar. Ela é capaz de ressuscitar mortos, ela é capaz de fazer proeza. Mas a questão é que nós, os crentes, não queremos acreditar da forma que a Bíblia ensina. Por quê? Mas alguém vai falar que eu sou bom. Ai, Jesus, eu já enfrentei tanto isso na minha vida. O Senhor é louco. Hoje eu postei, estava novinho, está guardadinho lá. Os irmãos, vocês curtiram, eu vi. Vocês só curtiram lá. Eu postei eu junto com a maquete do templo. Irmãos, eu nem lembro o que eu coloquei lá. Você não lembra, não? O Fabrício que viu, eu não vi. Você não lembra, não, Fabrício? Irmãos, imagine uma loucura dessa. Numa das vezes eu coloquei assim: Assembleia de Deus, Comadé, né? Eu postei várias vezes. Pastor Normazino Moraes e projetista Josué Ferreira. Aí depois eu achei mais foto lá, e ele muito novinho, e eu muito simpático. Eu estava com terno novo, sapato novo, né? O tempo estava novinho, e eu todo exibido. Eu sou exibido mesmo, irmãos. Eu falei: o que, rapaz? Eu achei bonito, irmãos. Se eu não achar também, vou largar de mão, né, Arnaldo? E coloquei lá, irmãos. Aí alguém, aí o Josué postou também outros, e alguém colocou assim, fez um comentário assim: foi você que fez isso? Procurando o Josué, né? Eu coloquei assim: ó,
veio o trono. Foi porque foi um modelo que nós pedimos, irmãos. Mas é um negócio extraordinário que dá para tremer as bases. Aí eu fico assim, orando, eu estava orando à tarde, antes de trazer essa palavra, orando. Eu fico vendo aqui, com os olhos fechados. Deus, eu sei que o Senhor é todo poderoso. Irmãos, e Deus já começou a trabalhar. Como que Ele começou a trabalhar? Primeiro falando comigo, depois dando modelo, do jeito que eu falei, então, se é o Senhor, dá um modelo. Deus deu o modelo. Aí é o seguinte, as coisas vão acontecendo em parte, mas tinha que gerar o que tem acontecido, porque aí é o seguinte, irmãos, nós agora, digamos assim, estamos com a faca, o queijo, e falta mais um ingrediente, irmãozinho, a senhora gosta? Rapadura. Na mão. Porque nós podemos trabalhar agora. Então, irmãos, olha, irmãos, por favor, entra lá para vocês verem. Você não conhece o nome de vocês? Não, meu amigo, você não tem lá o seu endereço eletrônico, não? Faz você ver que coisa linda, viu? A irmã Alva também nunca viu, não, só viu na irmã Alva. Então, irmãos, aí pode dizer assim, ó pastor, mas é o seguinte, nós temos aqui só uma moedinha. Opa, maravilha. A Joyce quer um dia me arrumado uma moedinha de 50 centavos. Irmãos, eu só não é de ver que aquela moedinha mostrava para todo mundo e alguém tomou aquela moeda. Eu acho que alguém colocou aquela moeda. E as pessoas que aquela moeda, ela é um pé de dinheiro. Não, irmãos, ela é um pé de dinheiro. Era para mim, porque Deus deu ela para mim. Eu apresentava ela assim para o Senhor Jesus, mas não tem dinheiro não. No outro dia, por isso o dinheiro. Pastor, eu tenho só uma moedinha. Opa, maravilha. Deus, eu estou com essa moedinha, que ela vale 50 centavos. Mas é o seguinte, o tempo que eu vou fazer, Senhor, ele custa 15 milhões de reais. Oh, mas eu já tenho um começo, eu tenho 50 centavos. Ué, mas já não está bom, irmãos? Eu já tenho um começo. Olha, irmãos, a fé é algo que nenhum cientista vai te explicar isso. Olha, se você for olhar aquilo que o povo fala, irmãos, não olha não. A sua fé é um negócio com Deus, é você e Deus. É por isso que você precisa do Pedro, você precisa do André, você precisa do Tiago, você precisa do João para andar com você, para não te desanimar. Porque, irmãos, acreditar em Deus é ser louco mesmo. Os próprios parentes, esse jogo é louco. Dos meus parentes, não foi só o meu irmão, não. Você, eu acho que o Paulo agora está louco. Quando eu estou pedindo a missão lá no meu serviço, os meus colegas todos, que eu cheguei e falei assim, ó, me demitir. A sala toda, você está louco? Eu falei, estou louco. Irmãos, a Bíblia diz que a sabedoria do homem, ela é loucura para Deus. A sabedoria do homem. Então, é loucura para Deus. E diz que as coisas de Deus é loucura para os homens. Diz que a loucura de Deus, então Deus é louco. Paulo falou, estava no capítulo 1 de 1 Coríntios. Diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Você já ouviu alguém transformar 2 pãezinhos e 5, aliás, 2 peixes e 5 pãezinhos para 15 mil pessoas? Só Jesus Cristo, só Ele, só Ele. Então como que você explica isso cientificamente? Não explica. Então como que vocês olham aqui e falam assim, como que esse povo vai construir um templo desse? Ué, eu não estou nem aí.
Irmãos, a fé, irmãos, eu vou terminar agora, viu? Se a Alzirene estivesse aqui, ela já tinha, ainda falta 5 minutos. A Alzirene já tinha falado, vou terminar mesmo, né, pastor? É benção, né, irmãos? Mas, irmão, quando você vai para a Bíblia Sagrada, esse livro aqui, ó, né, esse dia, inclusive eu fiquei muito chateado, lá tem demoniado um vereador, né, do GLT, falando mal da Bíblia. Falei, camarada, ainda bem, irmãos, ainda bem que não é Deus, né? Porque você matava na hora, né? Deus não mata, falando mal da Bíblia. Esse povo acredita num livro velho, não sei o que, e etc. Se for preciso, eu pego em água para acabar com essa raça de gente. Essa raça de gente não acaba. Quanto mais mata, mais crente tem. Nunca deu conta de acabar, né? Então, aí você olha assim na vida dos loucos, entre aspas, e você fala, Jesus, esse povo era muito mais louco do que a gente, né? Porque lá no capítulo 11 de Hebreus está as grandes loucuras que esse povo fez. É muita loucura que eles faziam em nome de Deus, por acreditar em Deus. E a gente, coisas mínimas, a gente já fica muito alegre. Tem que ficar mesmo, porque se você fica alegre nas coisas mínimas, obviamente Deus vai te dar as coisas grandes. Mas imagine nas coisas grandes que Deus pode fazer por nós. Irmãos, a gente não recebe mais. Unicamente o problema não é de Deus, o problema é nosso. É porque você nunca vai acreditar. Irmãos, olha, irmãos, não adianta. Nós temos que ter experiência com Deus. A questão é você acreditar. Você tem que acreditar. Deus, a Bíblia, lá no capítulo 11 de Marcos, o Senhor falou assim: olha, se vocês falar e não duvidar no vosso coração, será feito. Mas a gente fica naquela assim: será? Não é assim? Será? Irmãos, é aquela fé de criança. Eu estava falando com alguém também, eu converso com muita gente, graças a Deus por isso. Eu falei, se eu falar para o Isaac, o meu netinho de 3 anos, que eu vou dar um avião para ele, ele vai acreditar, irmão. E Jesus falou que nós devemos ser como? Uma criança. Uma criança. Então, se eu falar para o Isaac, meu filho, o vovô vai comprar um avião para você. Ele vai correr lá para o pai dele, para a mãe dele: mamãe, o vovô vai te dar um avião, e etc. É porque é a simplicidade de Deus que é isso nosso. Irmão, nós estamos aqui, nós estamos pedindo, não é a uma estátua, não é o homem. Eu ajoelho aqui, Deus, eu não preciso do prefeito, do governador, do presidente, eu preciso do Senhor. O meu negócio é com o Senhor. O Senhor é que zela da minha vida. Foi isso que ele fez com Abraão. Com Abraão é o seguinte: você faz a minha obra, eu vou cuidar da sua vida. E cuidou mesmo. Inclusive deu muita riqueza para ele. Então eu estou aqui também nessa expectativa. De repente, né, mano, seguinte, eu estou milionário aqui. Hoje eu estava orando. Jesus, tem que olhar, pode olhar. Esses dias eu estava lá no centro, lá, né? Eu estava perto da Caixa Econômica. Eu fui lá, puxei um extrato, né? Meu amigo, eu não vou desistir, não. Eu vejo, eu chegar aqui de um carro, todo mundo sabe que carro eu tenho vontade de possuir, né? E falar: Deus, obrigado, Jesus.